Boa noite, gente. Bem-vindos à Podosfera e ao Verdadeiro Tricast. Estamos no nosso 4º episódio e hoje temos convidadas muito especiais. Sim! Eu que estou falando sou a Luana, host principal do podcast. Temos a Naama. Dá um oi aí, Na. Oiê! Vou apresentar também a Jéssica, que é advogada, empresária, mãe, dona de casa e zumbi. Dá um oi. Oi, gente. O zumbi ela vai explicar ao longo do podcast, né? Vou, pode deixar. E Jéssica, mas a gente fala Jé, porque a gente mora em São Paulo e a gente abrevia os nomes o máximo possível. Se der pra resumir em uma letra, a gente fala uma letra. E também a gente tá com a... É verdade. E também a gente tá com a Amandinha, nada a ver. Intérprete de conferências, locutora, louca por viagens de natureza, ativista de parto humanizado, medicina baseada em evidências e potencial mãe. Dá um oi aí, Essa P. parte eu também explico ao longo do programa também. Amanda, Oi, que gente. também a gente chama carinhosamente de P, que é um apelido de infância. Muito obrigada por ter aceitado participar do nosso projeto querido do coração, que é ser podcaster. Espero que a gente converse bastante hoje sobre vários assuntos. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, honrada, sou fanática por podcasts e fico emocionada de participar. Verdade, foi a P, até inclusive agradeci a P formalmente já por ter me apresentado o mundo dos podcasts através do Mamilo. Ela foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre o assunto e, né, mudou minha vida. E cá estou eu. Se não fosse a P, nada disso teria acontecido. Realmente. Também faço minhas palavras da Luana. Também estou muito feliz de participar. Quero ser Jéssica do elenco fixo. Já lança a hashtag, né? Isso. Meninas, então, como vocês sabem, a gente... hoje a Roberta não está presente porque ela está numa viagem internacional. Não, brincadeira. Não somos do Milkshake Wanda. A Rô tá fazendo o curso do Alex Castro, que hoje é o dia inteiro. E talvez daqui a pouco ela apareça aí, mas eu não sei se ela vai conseguir gravar com a gente. E beijo, Rô. Na próxima é nós, juntas. E cá estamos, como vocês sabem, nós três somos feministas e esse é meio que um ponto em comum. E aí eu ia perguntar pra vocês, assim, logo de partida, se vocês se consideram feministas e como que é a relação de vocês com o assunto, assim. Então, eu me considero. Eu estava pensando, né, como eu sabia que teríamos essa pergunta, já que eu sou ouvinte assídua do Tricast. E já que temos um roteiro, ouviu o Gustavo. Desde pequena, eu sempre pensei eu acho que eu sempre tive alguma coisa assim em mim, que eu, né, não sabia que era feminismo, enfim, mas sempre tinha essa questão de por que meu irmão pode fazer isso e eu não posso? Porque eu sou menina, né? Por que não sei quem pode beijar 37 pessoas numa balada e eu não posso, né? Mas sempre tive alguns comportamentos machistas, enfim, já falei muito disso com a Naama, principalmente no começo da faculdade, comecei a pensar isso esse ano, né? Músicas muito machistas, enfim. E eu cantava e nem me ligava nas coisas, né? Mas ao longo do tempo a gente vai percebendo que esses comportamentos não são, né, adequados, não são o que vale a pena. E aí você vai vendo que, na verdade, você sempre acabou fazendo coisas, julgando meninas, enfim, e tá errado, né? E vai desconstruindo até o ponto que hoje eu acredito que, não que eu seja desconstruidona, né? Mas acredito que eu esteja já bastante avançada nisso. E acho que depois que eu virei mãe, principalmente, sabe? Porque mulheres unidas jamais serão vencidas. Clichê, mas boa. isso, né? Bom, eu ia dar exatamente o mesmo exemplo, é incrível, né? Eu tenho uma irmã e um irmão, e desde pequena eu lembro de ter diferenças, né? Eu e minha irmã tínhamos, por exemplo, a obrigação de ajudar minha mãe com arrumar louça, para lavar louça, arrumar a cama, e meu irmão não. E pra mim aquilo era um absurdo. Como assim? Por que nós precisamos fazer e ele não? E eu não aceitava a resposta de porque vocês são mulheres, porque pra mim isso não dizia nada e continua não dizendo até hoje.
E eu acho que o negócio começou a evoluir a partir daí. Foi o primeiro momento em que eu me percebi indignada com a diferença entre gêneros. E eu acho que um dos marcos, não sei se a Ná lembra, a gente estava viajando, nós morávamos na Inglaterra e íamos para a escola de trem e nós encontramos uma mulher. Nossa, chiquérrimo, né? Íamos para a escola de trem e nós encontramos uma moça com uma bebê, menininha, linda, linda, linda. E a gente foi a viagem de trem toda brincando com a menina, com a bebê, e a mulher falou pra gente assim, e aí foi o lance que ficou na minha mente pra sempre, que ela queria muito que a filha dela fosse feminina, o que ela quisesse, mas que ela fosse uma pessoa forte, que ela fosse assertiva. E aí aquilo fez todo sentido pra mim e eu falei, é isso. Né? Não precisa ser... Que bonito. Você lembra disso, Ná? Não lembro. E só encontrei o feminismo anos depois. Não, mas dessa eu não história, acho né? que o feminismo foi, assim, arrebatador nesse momento. Mas eu acho que as coisas começaram a vir, sabe? São gotinhas. Vem um pedacinho aqui, outro ali, você vai juntando, vai reunindo e construindo, né? Isso, mas é isso que eu acho, assim, tipo, toda a minha vida foi... por exemplo, eu e a Luana, nós somos amigas há, sei lá, mais de 10 anos, né, Lu? Aham. Só que, sei lá, eu tenho mais tempo sem ser amiga dela do que sendo amiga dela ainda, né? Mas a gente não era feminista, assim, a gente não falava sobre feminismo, só que nossos atitudes já eram, tipo... Ai, corpo livre, sabe? Vamos fazer o que a gente quer, né, Lu? A gente era bem assim. Mas as coisas vão levando a algum caminho, né? É muito louco isso. Tipo, mas assim, se é pra dizer Bom, a gente uma vai coisa se é pra dizer alguma coisa determinante do feminismo, eu acho que foi o lance de parto, dessas coisas que eu comecei a estudar. E aí foi, assim, crucial. Ô, Pê, mas eu e Isso. você também. O que a gente fazia lá em Londres, pelo amor de Deus, né? Se a gente não tivesse uma cabeça boa, a gente não faria metade do que a gente fez, né? Né? Enfim. Eu não sei se a gente tá indo pro caminho que a gente pode avançar na conversa ou não, eu tô um pouco confusa. Não, vamos pro caminho certo. Então tá bom. Voltando pro assunto principal, a gente pensou muito em chamar a Gé e a P, porque a Thaís Farage, que é uma pessoa que eu admiro, que se diz feminista e tudo, ela falou como a maternidade influenciou ela nesse processo de perceber o feminismo como uma coisa mais importante mesmo. E apesar da P não ser mãe, ela acabou de falar, né, que o estudo que ela fez sobre parto humanizado e toda essa questão de maternidade influenciou. Então a gente queria falar um pouco dessa ótica aí de uma mãe, de uma não mãe, como que foi esse processo. Principalmente, acho que a Gé pode começar falando como que foi virar mãe pra ela e assim, compartilhar um pouco dessa experiência que acho que vai contribuir com todo mundo. Tá, então vamos lá. Eu sempre achei que eu fosse ser mãe, né? E que seria assim meio que a minha vocação de vida. Eu sempre pensei isso. Mas eu tive, enfim, alguns problemas de saúde. Gé, Oi. Perguntinha. Qual o seu signo? Sagitário. Tá. Muito importante. E aí eu sempre achei que seria, enfim, mas tive um problema de saúde, tive que adiar um pouco, né? Vocês sabem a história. E aí, de repente, superamos tudo isso. Se quiser falar também, acho que é importante, viu? Eu tive um rompimento no fígado, provavelmente em decorrência de anticoncepcional, né? Porque, enfim, mulheres são obrigadas, estou fazendo aspas aéreas, a tomarem anticoncepcional, né? Sempre cabe à mulher tem que se preocupar, é sempre o problema dela, né? E ainda que isso cause diminuição do libido, trombose, 1000 problemas físicos, né? E no meu caso, muito provavelmente foi por conta disso, então eu tive um rompimento, enfim, foi bem sério, fiquei internada, tive que fazer uma cirurgia. E por esse eu já estava casada há um tempo, a gente já queria engravidar, mas por esse motivo do fígado eu tive que esperar. Mas fiquei sem tomar anticoncepcional depois que isso aconteceu e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nunca mais tomarei. Enfim, passamos isso, fui liberada para engravidar e a gente engravidou logo na primeira semana que a gente tentou. A gente engravidou? A gente casal, né? Mas
figurativo, né? Mas engravidei logo na primeira semana. E aí, enfim, descobri também no exame de rotina, descobri muito cedinho, então eu consegui curtir a gravidez toda, né? Bem do comecinho. E nesse momento, na verdade, um pouco antes de engravidar, a gente teve uma conversa no Rio de Janeiro, né? Eu e a P. E a Ná também tava. Acho que você também tava, né, Lu? Foi na despedida de solteiro da Nama. Foi na despedida de solteiro. Eu fico Mas é que ela não chegou um pouco depois, não sei né? se ela tava no dia da conversa. Ah, tá. Não precisa lembrar que eu cheguei depois, que eu perdi um voo. Foi traumático pra mim. E aí a gente conversou muito sobre aquilo, né? Já era um assunto que me interessava, enfim, comecei a estudar. E engravidei e fui seguindo totalmente por essa linha, né? Do humanizado. E fui vendo que, principalmente, qualquer mulher já precisa de muita força, né? Em tudo. Jé, só um parênteses. Você não conhecia a parte humanizada até aquela conversa Não, eu conhecia, mas assim, eu tinha uma ideia um pouco diferente, né? Achava que era uma coisa mais... Porque antes eu imaginava que eu ia ter cesárea. Nunca tinha passado pela minha cabeça que eu teria um parto normal. Não tive, né, parto normal, mas nunca passaria pela minha cabeça que eu poderia ter um parto normal, que eu tinha muito medo da dor. Poderia querer a ter até. Aí a gente foi conversando, mas eu sempre pensei assim, no humanizado, sabia do termo, mas não conhecia assim, conforme a P foi contando pra gente. Acho que foi uma das melhores conversas que eu tive na minha vida. Ai, que fofa. Nossa. E aí, enfim... Não, detalhe que eu falo com a Jéssica todos os dias. Não, às vezes fica 1h e pouco no telefone, né? Mas valeu, Fê. E aí fui, inclusive o meu médico, né, que é o Paulo Noronha, foi porque a P indicou. Culpa de novo. Na AMA, gente, não, mentira. Na AMA, a P passou. Eu indiquei que a P me indicou e eu indiquei a Jéssica. Veio pela P, né? Não. Enfim, e aí eu fui vendo que nesse processo, né, tipo, seguindo a toada do feminismo, nesse processo, principalmente quando você decide ter uma gestação e seguir pela linha humanizada, aí que você precisa ser muito mais forte, porque você precisa lutar realmente contra o sistema e contra todo mundo, porque é a massa que você não pode ter dor, que você tem que ir para uma cesárea agendada, maquiada, enfim, cada um, na verdade, eu não posso falar isso de um jeito assim, mas assim, cada um faz o que achar melhor. Se você acha melhor ter uma cesárea agendada, ok. Desde que você conheça as coisas e não seja obrigada a ter uma cesárea agendada, né? E aí eu comecei a cair nesse mundo, que é uma bolha, né? Não tem jeito. E fui descobrindo e vivendo, e sentindo e vivendo tanto a gestação nessa linha, e agora, na maternidade, eu sigo também essa linha. E é aí que eu vou vendo que a gente precisa ser realmente cada vez mais forte, né? Não é fácil. Deixa eu fazer um parêntese. Eu ouvi um podcast uma vez, não lembro qual, que era de um cara falando sobre ser pai e tudo. E ele falava assim que ele nunca achou que ele ia ser militante de alguma coisa. E ele era também super cesárea. Aí ele começou a estudar sobre o assunto. Aí ele corta para, ano seguinte, eu com piquetes na Paulista, parto humanizado já, assim, porque eu não conheço. É o pezinho vírgula? Ai, não sei, não lembro. É porque tem um podcaster também que é super ativista aí. Eu não vi o podcast dele, ele tava participando em outro. Deve ser. Acho que deve ser no Mamilos, alguma coisa assim. Deve ser. Mas achei muito engraçado, assim, porque ele não se imaginava e de repente o assunto é tão urgente que a gente acaba se envolvendo. E é aquela coisa, assim, né? Uma vez muda. que você entra, não dá pra desver, né? Você vê, não dá pra desver, você não consegue. É como iniciar as drogas. Você começa na primeira mais leve, você vai se aprofundando e não consegue sair disso. Entendi. Quando a gente até conversou isso, né? Quando no finalzinho da gestação, aquele dia na AMA, quando você não sabe, a ignorância é uma bênção, né? Mas informação é uma arma poderosíssima, né, Pê? Opa. E depois que você entra nesse meio, não tem como. Claro, tem, né? Quem conhece, quer mesmo assim optar, é uma escolha, enfim. Mas depois que você sabe de riscos, depois que você sabe os benefícios, enfim, é bem difícil você passar por cima de tudo isso, né?
Mas, e é isso, enfim, é um caminho bem, bem sem volta e muito duro, né? Porque você é muito julgado. A partir do momento que você vira grávida, você é patrimônio público, né? Sua barriga, todo mundo passa a mão, todo mundo fala o que quer e o que não quer. E mãe, então, pior ainda, né? Então, Você ouviu manter muita ali no coisa? propósito é difícil. Nossa, gente, é o dia inteiro. Agora, então, é pior ainda. Mas assim, você tá andando no shopping, vem uma pessoa e passa a mão na sua barriga. Ou agora vem uma pessoa e enfia a mão no seu filho. Entendeu? Então, Ah, é? Ficam pegando no Joaquim? Nossa, direto. Gente, a Oh, pessoa... mas hoje eu fiz uma coisa um pouco invasiva. O que você fez? Eu passei a mão no cabelo Passei a mão no cabelo da minha prima, assim. Ela tem cabelo cacheado. E assim, todo mundo fala, né? Não passa a mão no cabelo sem pedir e tudo, né? Não sei se vocês já viram. Sim. Sim. E aí eu cheguei, e esse seu cabelo? E pus a mão no cabelo. Ai, ups, desculpa. É um pouco natural, assim, né? Não sei. As pessoas... Mas isso é uma coisa que eu fazia também antes, entendeu? Eu sempre ia falar com uma grávida, colocava a mão, ou pegava na mão de um bebê. Hoje eu não faço isso de jeito nenhum, né? Porque, enfim, a gente depois que passa pelas coisas... Por quê? Fala. Você tem que falar, Jé. Na barriga, gente, você sai andando na rua e pegando na barriga dos outros? Não sai, né? Por que de grávida a gente pega? Né? Uhum. Enfim, no espaço do outro. E bebê coloca a mão na boca o dia inteiro. Então, se você pega na mãozinha de um bebê, Nossa, ele enfia gente, na boca em 3 segundos, né? E Joaquim leva tudo pra boca. O pouco que eu vejo Joaquim, que eu vejo, não vejo todo dia, ele leva tudo pra boca. Tudo. Sim, então assim, uma coisa é... Sim, mas... Né, a Naama, que é minha Mas amiga, assim, tudo bem que ele leva um chinelo pra boca. Sim. Né? Ele leva um chinelo pra boca. Mas se você pode evitar que ele leve, sei lá, as bactérias na sua mão, melhor, mas né? se você não conhece a criança, se você não tá no convívio dela, Outro dia eu tava no postinho de saúde vacinando ele e uma médica veio e pegou na mão dele. Entendeu? Que era uma pessoa que não deveria mas nem médica, pode? Não, uma médica que tava andando por lá, sabe? Não era tipo a médica que estava nos atendendo, enfim. A pediatra dele pega ele, beija ele, mas uma pessoa que tá passando por você vai lá e pega. Mas é difícil, porque ele é muito lindo. Não, mas é difícil. Mas, por exemplo, vocês são minhas amigas, vocês me conhecem e tal. Não, eu tava falando que é muito natural, assim, sabe? Esse lance de pegar. Uma amiga minha falou que tava na Alemanha, viu um cachorro no trem e tipo, que cuti-cuti, passou a mão e tipo, tomou o maior come, assim, sabe? Tipo, que isso? Como você passa a mão no cachorro do outro, sabe? É que aqui a gente tem ainda esse costume, né? E uma das coisas que eu... Ai, gente, vocês vão me achar muito nojenta agora. Comecei falando da Inglaterra, agora... Enfim, uma vez eu fui viajar para um país... Pode falar o país. Eu fui pra Tailândia e aí lá tava escrito em todos os lugares, assim, os manuais que falam de etiquetas, né, relacionadas à cultura, que você nunca deve tocar na cabeça de uma pessoa, muito menos de uma criança. E é a primeira coisa que a gente faz quando quer fazer um carinho, ou, né, ai, que bonitinha e tal. Porque a cabeça é considerada uma parte sagrada do corpo, então você não deve tocar. Ou dar um pescotapa se você for o Ciro Gomes. Pois né? Então, da mesma forma que o pé é uma parte muito suja, então você não pode sentar com a perna dobrada apontada para alguém, porque é meio que você está amaldiçoando a pessoa. Então, gente, é um exercício muito complicado de fazer, porque passa uma criança pequenininha perto de você, a tendência, você vai com a mão na direção e se encolhe. Né? Então, realmente, é um trabalho para até se acostumar, desconstruir, falar, não posso fazer isso, eu preciso respeitar esse espaço. Eu, por exemplo, sempre passei mão em barriga de grávida. Depois que a Gé me falou, eu me contenho, porque eu nunca tinha pensado nisso. É muito engraçado, né? Porque, assim, é igual, eu fico imaginando, assim, um homem machista que também sempre fez aquilo, e de repente a gente fala assim, não, sabe, não pode. Mas eu entendo que é tipo assim, mas sabe, eu sempre fiz isso. Precisa ter um processo de explicar ali, não tanto de convencer, mas assim, de você explicitar os motivos justamente, porque senão fica uma coisa assim, que é o costume mesmo, assim, né? É muito louco mudar uma cultura, né? Na verdade, eu só comecei com isso mesmo depois que eu virei a grávida e depois que o Kim nasceu, né? Antes eu também colocava, mas hoje se eu vejo uma grávida, eu falo, posso colocar a mão na sua barriga?
Ou não coloco, né? Mas assim, se é uma pessoa muito próxima, eu sempre pergunto, posso colocar? E criança, assim, que é mais difícil, mas eu vou em bastante atividades com o Joaquim, enfim, tem muita criança, eu evito ficar pegando os que eu não conheço. Eu pego só os de amiga e tal, porque é isso, a gente não sabe se gosta, se a mãe gosta, não gosta, né, o que que ela vai pensar, enfim. E é uma pessoa, né, é que criança, bebê, a gente esquece que é uma pessoa, né. Vai em restaurante, a gente chega em restaurante e a pessoa fala, são só vocês dois? Não, somos os três, né, os pais e a criança. Então a gente não respeita o corpinho deles, né, a gente sai pegando porque... Enfim, mas num adulto a gente não Nossa, pega. é verdade. Por que nele vai pegar, né? Enfim, mas só depois que virei mãe mesmo que eu comecei a pensar assim. Hoje assim, o que eu percebo quando a mulher vira mãe é muito Handmaid's Tale, né? Que é o conto da Aya. Vocês viram? Todo mundo Ai, viu? eu ainda não vi, tô morrendo de Não, vergonha, não vi. mas não vi ainda. Eu só li o livro. Ai, gente, é muito bom. O livro deve ser melhor, né? Mas assim, o que eu qual que é a história do conto da Aya? É um futuro distópico que é nos Estados Unidos e a autora se baseou no contexto da Arábia Saudita, não, do Afeganistão. Porque assim, eu acho legal falar, porque assim, o Afeganistão, antes daquele movimento de pessoas radicais islâmicos que chama Talibã. Antes do Talibã, o Afeganistão era um país, tipo, super ok para as mulheres, assim. Elas tinham direitos, elas tinham acesso a várias coisas, tanto que a Malala fala muito disso, sou muito fã da Malala. Que ela tinha heroínas, ela lia livros sobre mulheres fortes e poderosas, e com... Você falou, ela tinha heroína, você sabe o que eu pensei, né? Meu Deus! Droga! Legalizada heroína. Não, ela conta que ela tinham figuras femininas fortes e era assim, não sei se era um mundo ideal de paridade de gênero, mas não era Como é, né? isso que acontece hoje. Com a tomada do poder pelo Talibã, o que acaba criando um estado totalmente religioso, aí, a partir daí que começaram a ter apedrejamento de mulher que traiu o marido, proibição de tirar carta de motorista e tudo mais, né? Então, a autora passou esse contexto para os Estados Unidos, um catolicismo, eu não sei se era catolicismo, né, no livro, mas uma religião exacerbada que controlava os corpos das mulheres, porque no futuro as mulheres não tinham mais fertilidade. Então, as poucas mulheres que eram férteis eram totalmente controladas por esse estado religioso. E aí, assim, mas ela leva para um extremo, mas é muito bom pra gente visualizar, assim, o que pode acontecer. E o que eu percebo quando uma mulher engravida é que ela meio que perde a autonomia, assim, né? O Estado quer regular, a família quer regular, todo mundo quer dar um palpite. Gente, na verdade, não sei. até esse lance aí da descriminalização do aborto, a galera acha que a mulher grávida ela é um recipiente de bebê, né? Não é a mulher antes. O feto é mais importante do que a mulher que já ia um ser formado e existente e funcional. Assim, eu não tô... Gente, vamos lá. Eu não tô dizendo que o bebê não é importante nem nada disso. Mas enquanto ele ainda é um feto, as pessoas dão mais valor pra ele do que pra mulher que carrega ele. Como se ela fosse a embalagem só de um bebê. Falam de valor à vida e tudo mais, mas eles não pensam na vida dela, inclusive, né? Que tem que estar bem pra ter esse bebê. Tanto que tem umas feministas que falam que elas são do movimento pró-vida das mulheres. Exato. Como a Jé falou, maternidade não é um negócio fácil. Imagine uma maternidade não desejada, uma maternidade resultado de um abuso. Eu não consigo nem imaginar, eu fico arrepiada de agonia, só de imaginar. Não, é horrível pensar Jé, isso. como que você sentiu isso? Como que você sentiu essa mudança, assim, a partir do momento que você virou mãe, assim? Você sentiu que o mundo mudou com você? Não, realmente, esse negócio que a Pê acabou de falar que é uma embalagem, eu realmente passei a me sentir uma embalagem de um outro ser humano. Você muda totalmente, gente. Não tem como. Você passa a ter medos que você não tinha, você passa a se preocupar com coisas que você não se preocupava ou potencializa essas preocupações, né? E
tudo muda, gente, não tem jeito. A Naama acompanha bastante a minha vida. Eu continuo trabalhando, continuo fazendo as coisas, mas a minha prioridade é ele, né? Na gestação, você muda, assim, né, a grande maioria das pessoas, você passa a se cuidar melhor, porque você não está cuidando só de você, né? Você passa a comer melhor, porque você tem que passar nutrientes para ele. O seu corpo realmente vira uma casca para abrigar e trazer um outro ser humano. Só que as pessoas acham que a partir do momento que você engravidou, enfim, é só aquilo, né? E todo mundo se sente no direito de falar o que quer, né? E o que não quer. Só que se você responde, se você fica chateada, se você recusa, você é a louca, ou a cheia de hormônios, ou enfim. Você ficou muito chateada? Nossa, muito. Mas o que as pessoas falavam? Tem de tudo. Não sei, se não tiver problema repetir. Não, assim. tem de tudo. Assim. É que também tem coisas que mexem com a gente, realmente tem muito hormônio, enfim. E tem coisas que mexem com a gente de uma forma que às vezes pode ser boba para outras, né? Mas que pegam bem ali. O meu caso, por exemplo, a barriga foi uma questão para mim. Eu sou gordinha, Gente, né? eu fiquei chocada com essa história da Jéssica, porque eu não sabia que tinha essas encanações Tem. também. Vai, amiga. Eu tô um pouquinho acima do peso, sempre estive não, nos últimos anos, pós-casamento. E só que a minha barriga não cresceu muito. Eu engordei só 4 quilos na gestação. E então eu tava com 4 quilos, Jéssica? 4? 4. Eu engordei esse mês. Então eu tava super encanada, né? Eu tenho um período que o bebê fica em cima do estômago, então eu não conseguia comer muito. E eu ficava super encanada, porque eu queria desfilar o meu troféuzão, a minha barrigona, né? Só que as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, eu tava com quase 9 meses, quase parindo, e as pessoas falavam, você tá de 4 meses? Você tá de 5 meses? E aí eu ficava super noiada, mas assim, tipo, desde coisa assim, o que você tem que fazer. Então você tá num restaurante, você vai comer japonês, todo mundo fica te olhando que você é a louca que tá comendo japonês. Você toma Mentira, mano. Meu. Eu não acredito nisso. Mas A galera cuida muito da vida alheia, gente. Não é possível, sabe? Tipo... Mas Lu, peraí, vamos lá. Deixa eu sair só um pouquinho. Eu sei que o tema é maternidade, mas na sua esfera, eu não sei como que funciona a sua família. A galera não se mete assim desse jeito? Porque eu escuto cada absurdo Se mete, mas... também. Mas não é muito um problema, eu acho. Na minha família. Ou pelo menos não um problema exposto, assim. Talvez a pessoa guarde muita mágoa, mas a gente não é muito aberto. Porque eu acho que eu tenho cara de tonta, assim, que eu acho que as pessoas acham que eu não vou responder, que não vou ficar chateada. Mas eu já ouvi, assim, por exemplo, tem um tio do meu marido que ele chegou pra ele, assim, um tio, gente, sem brincadeira. A gente vê o cara 2 vezes por ano, no aniversário ou no Natal, sabe? E não tem intimidade nenhuma pra isso. Ele é um tio, respeito e tudo mais. Ele chegou e fez assim, você não tá fazendo serviço direito lá não, hein? Não sei o quê. Tá precisando de ajuda? Tantos anos de casado e não engravida? Meu pai também. Piadinhas sempre, Seu pai também. né, gente? Mas assim, bom, seu pai falou também, é verdade. Mas a galera faz isso, gente. Assim, eu fico super... E esse tio Porque quando o meu tio fala isso, eu falo, tio, vai se lascar, não sei o quê. Quando é o tio do meu marido, que eu vejo 2 vezes por ano, eu fico com vergonha. E aí eu fico constrangida. E aí ele falou, mas você tá saindo, tá se esquivando. Eu falei, tio, vocês vão falar da minha vida sexual aqui na sala, né? Eu prefiro deixar vocês à vontade, então, porque... Muito bem. Sabe, fiquem à vontade. Então. Mas ontem... O que aconteceu ontem, você ficou brava? Com a minha mãe, só pra contextualizar a Gé. O que aconteceu? Perdão, mano. Conta aí. Eu não vi também. Não, eu tava lá conversando com as tias da Nay, a mãe da P tava inclusa. E aí elas falaram assim, você tem bebê? Eu falei, não tenho, nem quero. Aí a mãe da P falou assim, você é igual a P, então. Só que eu não sabia que a P não queria. Na verdade, nem a P sabia que ela não queria, né?
E aí a P chegou e eu, bem boca aberta que sou, já cheguei e falei, e a P, é verdade que você não vai ter bebê? Ela, quem falou isso? Aí eu, Não, mas sabe o que sua que é? mãe. O problema é o seguinte, a minha mãe, ela gostaria que eu fosse mãe, enfim, ela é muito carinhosa e tudo mais. Eu nunca sonhei em ser mãe, mas eu nunca desdenhei o fato de ser mãe. Eu sempre achei que um dia eu vou ser, quando chegar o momento. Mas pra mim não era algo como pra Jé, que eu sonhava com esse momento e tudo mais. E eu fico adiando isso porque eu tenho medo dessa responsabilidade toda. Eu reconheço que é um papel muito importante na vida de uma família, de uma mulher. E eu tenho muito medo de tudo isso que implica nesse trabalho de ser mãe. E, bom, enfim. E aí, como eu fico adiando, as pessoas acham que elas podem julgar e falar que eu, por exemplo, não quero ser mãe. Só que eu nunca disse isso. E aí, quando eu disse, não, isso não é verdade, eu nunca disse isso, ela falou, é sim. Aí eu fico brava, eu falo, poxa, você tá querendo responder por mim? Ah, então se você sabe, né, então, desculpa eu ter atrapalhado aí sua expectativa ao meu respeito, né? A sua certeza ao meu respeito, na verdade. Então eu fico chateada por isso, Perdão. assim, eu não... É a mesma coisa que você dizer, por exemplo, que tá... Enfim, você tá triste e a pessoa fala, não tá não. Não, mas eu tô triste. Não, mas você não tá triste, você tá rindo aí. Gente, você quer saber mais do que eu? Entendi. Por isso. Mas enfim, eu amo minha mãe. Eu sei que no Entendi. final das contas é que ela quer netinho, ela quer ver continuação da família e etc. Essa cobrança, né, da maternidade também, que é outra questão. Que Porque acho que a nossa geração é mais ou menos a primeira geração, assim, que tem uma liberdade pra decidir. Não sei se vocês sentem sim, isso, assim. eu acho que sim. Maior, né? Uma liberdade maior do que nossas mães, que não tinha muito ali. A mulher tinha que ser muito mais firme, eu acho, pra falar, não vou ser Na mãe. verdade, a geração sim. das nossas mães, ela acha que para uma mulher ser completamente feliz, ela tem que ser casada e ter filhos. Sim. Isso. Né? Então, por exemplo, você negar qualquer uma dessas duas coisas, ou não querer casar, ou não ter um parceiro fixo, ou não querer ter filhos, mas como assim? Elas não acham que isso é uma escolha. Elas acham que isso talvez seja um castigo, ou sei lá, uma coisa ruim que a vida tá te levando para um caminho errado. Ai, ela não vai ser completa, coitada. Mas quem sabe ainda dá tempo. Gente, O P, e depois que o Joaquim nasceu, mudou muita coisa? Jé. Pra mim, né? A Luana falou P, né? Então, a questão dos palpites, por exemplo, só aumentaram, né? E a pessoa que eu mais tenho problema, na verdade, é com a minha mãe, que é a pessoa que mais me ajuda, mas é a pessoa que eu mais tenho problema também. É muito difícil a relação da mãe Mas é questão de intimidade. no né? lugar que quando ela vira avó, principalmente a mãe da mãe, né? Porque ela tá aqui sempre, ela me ajuda em tudo, minha mãe é maravilhosa, faz tudo por mim. Só que ela também questiona muitas coisas. Por exemplo, na gestação, essa questão do humanizado, eu queria super natural. Depois, acho que um outro dia a gente vai falar sobre, né? Eu queria super um natural, tal. Ela tinha muito medo, né? Porque ela não... acho que a geração das nossas mães foi a primeira que começou a fazer cesárea, assim, né? Do jeito que tá hoje. Então ela tinha muito medo de me colocar em risco, né? De colocar o bebê em risco. As questões de visita da maternidade, que eu não queria muito, no fim eu acabei meio que... Nossa, e isso, Jé, desculpa te cortar, mas assim, P, imagina a nossa família, a gente falando que não quer receber visita na maternidade. Se eu falar isso, se eu falar assim, vou afogar meu bebê assim que nascer, não vai causar tanto problema quanto eu falar, não quero visita na maternidade. Eu acho incrível que, no geral, assim, a gente não consegue muito respeitar as decisões dos outros, né? Não, A gente sempre vai falar, nossa, por que isso? Principalmente da Como se a pessoa grávida. não fosse autônoma o suficiente pra tomar suas decisões. E voltando agora um pouquinho no que a gente tava falando sobre mães palpitando, eu tenho uma irmã, que é minha meia-irmã, né? Ela não é mãe, não é filha da minha mãe é madrasta dela, mas elas têm uma relação bem próxima. E ela não deu de mamar pra minha sobrinha.
Minha mãe encheu tanto o saco dela, tanto. Peraí, volta, Ela que chegava não em deu de mamar pra casa. sua sobrinha? Oi? O que você disse? Minha irmã não deu de mamar pra minha sobrinha. Sua irmã. Ah, tá. E minha mãe, que não é mãe dela, encheu tanto o saco dela, tanto. Ela chegava em casa, minha mãe, não, que você tem que dar de mamar, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Mas é que eu acho que dar de mamar também é uma questão meio quase pacificada hoje em dia. Dar de mamar é foda, né, meu? Mas ela já tinha decidido, sabe? Ela, tipo, ela nunca deu de mamar. Mas ela não queria dar de mamar Oi? por algum motivo? Não sei, assim, exatamente o motivo. Mas eu acho que tinha um motivo, mas ela não deu de mamar. Minha sobrinha não mamou nunca. Entendi. Enfim, aquela coisa, né? Como parto, gente. A pessoa... viva, aquela, né? Não, apesar que tem outra coisa também, né? O povo brinca, o pessoal da humanização brinca muito com esse negócio de estar viva, tudo que eles falam. Gente, se o objetivo fosse só sobrevivência, então tá bom. Não é só isso, né? Não é só sobreviver. Mas enfim, eu acho que a mulher tem o direito de escolher o que ela quer fazer, é o corpo dela, afinal de contas. Mas a amamentação, ela tem várias coisas que são cativantes, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, é um mamar pronto, na temperatura certa, com tudo que o bebê precisa, a qualquer lugar. A mão. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Pergunte. É mito esse negócio de não tive leite e tal? É um pouco. Nossa, não. Não é mito, gente. Tem gente que sofre muito com isso. Então, na verdade, assim, a amamentação também é um assunto muito, muito delicado. Toda essa parte, né, é muito, muito delicada. Por quê? Se a pessoa... da mesma forma do parto humanizado, da pediatria, enfim, eu acho o seguinte, você tem que ter as evidências, você tem que conhecer. Se mesmo depois de você conhecer, você opta por ter uma cesárea agendada, vai lá, abraça e vai. Você opta por não amamentar porque você não quer, vai lá e força e segue no seu propósito. Só que a questão é, da mesma forma que empurram uma cesárea por qualquer motivo, empurram também fórmula por qualquer motivo. Entendeu? Porque a indústria farmacêutica ganha zilhões. Fórmula é o quê? Fórmula é Não, o leite em pó. todo leite em pó para bebê. Mas, não, o Aptamil não, Aptamil é remédio. Aptamil Aptamil leite, também né? tem. Não, Aptamil, acho que você pode até saber mais, porque tá mais envolvida nos momentos. Mas assim, a indústria, por isso que a Gé falou no começo, e é verdade, essa conduta mais natural, ela vai contra um sistema. Quem que ganha? Claro, sabe por quê, Lu? Quem é que ganha com uma mãe amamentando filho? Nada. De graça. Ninguém. Quem é que ganha com uma mulher tendo um filho de parto natural, onde ela não gastou nada? Assim, do hospital. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela queria um parto domiciliar. No final das contas, ela decidiu ir para o hospital. Ela só usou a hotelaria do hospital. Ela não usou... E toalha. Hotelaria. Toalha, água, etc. Ela entrou com a equipe dela, teve um parto natural, não gastou nada. Eles ficaram revoltados, eles ficavam tentando achar alguma coisa para fazer exames nela, fazer exames do bebê. Ela não precisou nem de sutura. Eles ficam revoltados, porque você entrou lá e como assim você não vai render? Eu também conheço um outro caso horroroso de uma conhecida que é fono num hospital bem grande aqui de São Paulo, que ela recebia ligações, assim, olha, nós não batemos a meta da UTI neonatal. E aí? Aí eles começavam a ligar para os médicos, doutor, não tem nenhum parto aí para fazer? E aí os médicos começavam a acelerar as mães para agendar os partos, e aí, coincidentemente, esses bebês iam para UTI neonatal. Eram prematuros. Entendi. O bebê estava mal? Denúncia! Não necessariamente. Denúncia! Então. Mas, gente, isso é muito... Porque eles queriam manter o bebê lá, porque ele tem que ter ali o número de leitos para render para o hospital. O hospital, afinal de contas, é um negócio. E esse lance de amamentação também, eu trabalhei uma vez numa oficina de amamentação que foi muito legal. E ele fala o seguinte, que muitas vezes quando machuca o peito da mãe é porque a pega tá errada. E aí existem consultoras de amamentação que te ajudam a posicionar melhor o bebê, a ajudar e perceber se ele tá de fato mamando ou se ele tá só com o peito, o bico na boca, mas não necessariamente sugando.
Às vezes ele está até fazendo um movimento de sucção, mas não está sugando. Então, tudo isso são coisas que muitas vezes a mulher acha que não tem leite, mas ela tem. É que não está estimulando. Mesmo porque peito não é depósito de leite, ele é fábrica. Então, o bebê precisa sugar para que produza mais leite. Porque, por exemplo, ainda mais essa semana, né, que a gente está gravando é a Semana Mundial de Amamentação, né? E agosto é o agosto dourado, né? Para incentivar a amamentação, porque isso tudo que a P falou, né? A indústria não tem interesse na mãe amamentando de graça, né? E tudo, na verdade, que existe de bico artificial, por exemplo, atrapalha a amamentação. Eu não dou chupeta para o Joaquim, não é porque depois é difícil tirar. Eu não dou chupeta porque o risco dele desmamar precocemente é muito alto. Eu não dou água para ele em mamadeira, eu não dou nada com bico para ele. Se tem que dar leite para ele, alguém tem que dar meu leite para ele, dar no copinho de pinga. Tudo que eu faço é pensando em não ter um desmame precoce. Só que as pessoas ou elas não têm essa informação, ou é assim, eu chupei chupeta e mamei até 2 anos. Eu chupei chupeta e não perdi interesse. Ou, eu dou chupeta para ele e ele mama igual. Gente, o seu filho pode mamar igual, só que as evidências científicas mostram que, na verdade, isso causa o desmame, sim. Né? Bico de silicone, concha, um monte de coisa que existe aí causa o desmame. E se você olhar até em embalagem de chupeta, até na embalagem fala, entendeu? Só que, enfim, as pessoas pensam só em outras questões, não pensam nisso. Então, o pediatra chega e fala, seu leite é fraco, ou, não tá ganhando peso suficiente, ou complementa com a fórmula quando não precisa, mas por conta da indústria, gente, é a indústria, entendeu? Porque realmente com o leite de graça, ninguém ganha nada. Sendo que, na verdade, é o melhor alimento que existe para um ser humano, né? Para um bebê. Então, enfim, essa questão é muito triste. A OMS preconiza que até 6 meses aleitamento materno exclusivo, até os 12 continua sendo o principal alimento, mas já com a introdução alimentar, e até os 24 meses você ainda oferece o leite materno junto com a alimentação, né? E vai oferecendo cada vez menos, mas assim, a amamentação prolongada não tem prejuízo nenhum. Mas aí fala, é feio uma criança que anda a mamar, é feio uma criança que faz não sei o que mamar, enfim. Feio é dar opinião na vida dos outros sem ser pedido. Muito obrigada, entendeu? Então, assim, e aí vai desencorajando. Então, a mulher tem que voltar a trabalhar, a criança chora, ao invés de falar, olha, acalma, faz isso, já falam, mete uma chupeta. Você coloca a chupeta, o risco de desmame é enorme, sabe? E as pessoas não têm essa informação. E aí vai acontecer, as pessoas vão cada vez menos amamentando. Se é uma coisa que a mãe não quer, gente... E não, claro, tem casos que o bico é invertido, enfim, mas mesmo assim tem as consultoras de amamentação que elas são maravilhosas, sabe? A pega é um dos maiores problemas, é só ajustar a pega, sabe? Não é só ajustar, não é fácil ajustar a pega, mas ajustando a pega, muitos dos problemas são eliminados, porque é o que a P falou, o peito é fábrica. Quanto mais o bebê estimula, mais ele mama, mais sai, né? E se ele não estimula, se ele chupa uma chupeta e muda toda a musculatura da boca dele, quando ele for chupar o bico, ele não vai conseguir, ele não vai estimular do jeito certo, e aí o leite vai secando, né? Claro que existem casos físicos que a pessoa não consegue, tem algum problema, enfim. Mas eu acho que a grande maioria dos casos, na verdade, é por falta de informação, entendeu? E isso é muito triste. E dói, gente, amamentar dói muito, fisicamente e psicologicamente. Se você não tem um apoio, você realmente não consegue. O meu rachou, saía sangue. Eu dava de mamar pro Joaquim, o Juca tinha que me segurar, sabe? Ele soltava assim meu bico, a boquinha dele tava cheia de sangue, rachava. Era horrível, gente. Horrível. No começo é horrível.
Olha, eu queria aproveitar e falar aqui, pegar o gancho aqui e completar tanta coisa já que a Jé falou. Oi. Nesse evento que eu trabalhei, que era sobre amamentação, era uma oficina em um evento de medicina baseada em evidências, então era da galera humanizada, e é um cara que ele é o papa da amamentação. Ele é canadense, o nome dele é Jack Newman, e eu tive a honra de interpretá-lo, foi muito bacana. E aí eu anotei aqui, enquanto a Jé falava, algumas coisas que eu achei muito interessantes. Então, em primeiro lugar, Ô, B, peraí, pausa. Diga. Posso problematizar? Problematize. Por que o papa da amamentação é um homem, sabe? Não, na verdade, ele é considerado assim porque ele tá há muitos anos, ele tem uma clínica de amamentação no Canadá. Nossa. Entendeu? Então, assim, ele estuda isso, ele tem livros publicados sobre isso, ele ajuda, ele tem uma equipe de consultoras de amamentação, ele tem vídeos, inclusive, eu posso até indicar que enquanto a gente estava conversando, eu fui procurar o site dele, tem vídeos na internet que você pode consultar, e Ele é tem maravilhoso. traduzido em alguns idiomas. Então, ele é um cara muito bom. E ele é um senhor já, ele é um vovozinho, assim, e ele, aquele vovozinho que dá vontade de bater um papo com ele é muito carinhoso. E, bom, enfim, e ele tem uma equipe cheia de mulheres. Mas eu lembro que na palestra ele falou sobre a amamentação, o fato de, hoje em dia, as pessoas quererem dar de mamar pro bebê de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas. Sim. E ele falava assim, gente, vamos pensar que lá na Amazônia tem um índio, e aí o cacique, você acha que o cacique fala pra mulher dele, fala, olha a direção do sol, eu acho que já se passaram 3 horas, dá um pouco de mamar aí pro curumim, porque ele deve estar com fome. Não, a hora que o bebê chora, ele vai lá e enfia ela enfia a teta na boca dele e ele mama. Não é assim? Por que aqui a gente precisa controlar por tempo? Você precisa, quando a gente precisa comer de 3 em 3 horas, é um sacrifício, não é? Muitas vezes você tá com fome, muitas vezes você não tá, muitas vezes o que você come não é o suficiente, você precisa comer com uma frequência maior. Por que o bebê tem que ser regrado assim? Para sua conveniência. E aí as pessoas falam, mas o bebê, ele acorda muito quando ele mama no peito. O bom da fórmula é que o bebê dorme muito mais. Verdade? Mentira. Por quê? Não, é verdade. Sabe por quê? Não, tem verdade e tem mentira nisso aí, também bom, já falo. A fórmula, ela tem um peso muito maior, Gente, ela dá não tô aquela vendo nada. sensação... Ah, tá. Então, a fórmula, ela dá uma sensação de empachamento. É Sim. como se a gente comesse uma feijoada. Dá aquela vontade de deitar e dormir. Por isso que o bebê geralmente dorme longas horas se ele toma uma mamadeira de fórmula. Mas isso não necessariamente é positivo. Tá? Ele dá... Só um parênteses, Claro. né? Mas, por exemplo, eu não sei se vocês têm um Instagram de um pediatra que chama O Meu Pediatra. Ele é maravilhoso também. E ele, inclusive, estava no Canadá mês passado com esse cara, que eu esqueci o nome agora. E tem um estudo que fala que mães que dão mamadeira, que dão fórmula, dormem 45 minutos a menos por noite do que mães que dão peito. Exato. Mas só um parênteses. Tem que preparar, esquentar. Gente, é um porre. A teta tá lá, tá pronta, a temperatura certa, a medida certa, não precisa fazer nada. Falar mais alguma coisa sobre a amamentação? Eu queria falar só algumas coisinhas, assim, porque senão também a gente... Você recomenda? Oh, Apesar de tudo? eu recomendo. Primeiro que, gente, dá uma emagrecida. Isso é bom. É muito o vínculo. Não que quem dê mamadeira não tem o vínculo, gente. Mas, assim, o vínculo que tem... Você vê o Joaquim, ele nasceu pequeno para a idade gestacional. Porque eu fui longe na gestação, mas ele nasceu com baixo peso. De repente o menino ficou gigante. Então, assim, eu vejo que é o meu leite que tá fazendo ele crescer, o vínculo que a gente tem, a hora que ele me olha quando a gente tá ali, quando ele cai, bate a cabeça, a primeira coisa que ele faz é procurar o TT. Não é porque ele tá com fome, é porque é acalento, né? Se ele tá com frio, é o TT. Se ele quer brincar, é o TT, ele brinca com o TT. Isso é um probleminha, mas... Você gosta de ser mãe, então? Gente, eu amo. É a melhor coisa. Mas, assim, só para finalizar da amamentação, né? Da mesma forma como humanizar, enfim, acho que eu até vou me repetir um pouquinho, tudo é questão de informação, de você ir atrás.
se fortalecer, principalmente o companheiro, a companheira tem que estar junto, sabe? Claro, quando é mãe solo é mais difícil, mas quando você tem um apoio faz toda a diferença e tentar, assim, se livrar de não sei a palavra que eu poderia usar, mas, por exemplo, a erotização que tem em volta do seio, isso é uma coisa que também atrapalha muito. Hoje a gente saiu, eu estava no Starbucks, levantei lá e dei TT, né? Dou em qualquer lugar, no bloco de carnaval, na praia, onde ele tiver com fome eu dou. Mas às vezes você vê os caras olhando, sabe? E aí, Mulheres inclusive, também. saiu... Mulheres ficam incomodadas, né? Bota um Mulheres paninho incomodadas, o homem olhando, tipo, erotizando, mulher incomodada pedindo para você cobrir, né? Ela que cubra a cara dela, né? Enfim, aí... Mas já pediram pra você cobrir? Não pediram, mas dá pra ver olhares, né? Mas, por exemplo, essa semana saiu uma reportagem na Crescer falando de homens que sentem tesão em serem amamentados. Né? Que doentinho. Ai, meu. Então, aí isso aí só atrapalha, sabe? Em plena semana da amamentação, só atrapalha. Na verdade, agora eu fiquei em dúvida se foi na Crescer mesmo. Mas, tipo, como que você coloca isso, vai erotizar ainda mais um negócio que é só alimentação, é só amor, sabe? Tá. Enfim, a questão E aí é a informação. Não, desculpa, pode falar. É isso, é buscar informação e em grupos. Eu participo de alguns grupos que as meninas são ativistas mesmo, maravilhosas. O que eu mais gosto é o Matrice, e é tudo no Facebook. Tem um outro que chama GVA, Grupo Virtual de Amamentação. Algumas mães podem falar, algumas pessoas falam, são muito radicais, mas na verdade não é que elas são radicais, elas querem defender a amamentação, né? Amamentação prolongada, sem uso de bicos, enfim. E informação é tudo. Se a pessoa não tem uma rede de apoio, não tem um companheiro, entra nesses grupos, as pessoas te ajudam muito, sabe? Acho que isso é uma dica de ouro, assim, pra tudo. Tudo tem um grupo no Facebook. Né? Então, quer o parto humanizado? Sim. Entra no grupo. Quer amamentação? Entra no grupo. Tá com dúvida? Quer fralda de pano ecológica? Entra no grupo. Tudo tem um grupo. E todo mundo vai te acolher. Então, deixa eu falar uma coisa que eu pensei, então. A P falou sobre, na Amazônia, um índio criando um filho, né? E é muito louco, porque os índios criam os filhos de uma maneira muito diferente, né? Do que a gente tá acostumado, assim. Até por ter uma relação com a natureza mais forte, um vínculo e tudo. E aí tem não sei se eu já contei pra Ná, mas tem uma amiga minha que trabalha aqui na prefeitura de Guarulhos, que é onde eu moro. E teve um evento com índios num parque aqui grande. E as crianças saíram e foram andando pela cidade de Guarulhos, porque eles têm uma questão muito de coletivização, assim, dos cuidados, né? Meio que todos são filhos de todos, assim, então todos cuidam das crianças. E eles saíram do parque, foram andando, até que um amigo da Indiamara, que essa minha amiga, ligou pra ela e falou, tem 2 índios aqui, pequenininhos, eu sei que teve um evento no bosque, sozinhos. E foram... né? E aí ele ligou e levaram os meninos de volta pro parque, assim, a Indy desesperada, porque era um evento que ela tava organizando, né? Mas aí chegou e os pais, beleza, legal. Porque assim, o conceito deles era, alguém vai cuidar deles. E foi o que aconteceu, entendeu? Mas você sabe que tem uma frase que é bem famosa, que ela foi repetida até num documentário bem legal que tem no Netflix, que diz o seguinte, que para criar um filho é necessário uma tribo inteira. E apesar da gente não viver em tribo, esse fato da Jet contar com a ajuda da mãe dela e etc, talvez da sogra, talvez de uma irmã, de uma prima, alguém ali, de uma rede de apoio, é uma tribo. Né? Isso. E aí eu queria puxar o gancho pro próximo assunto, assim, que a gente... Mas só queria fazer um parênteses, Lu, antes, Faça. Que é muito louco. Que é engraçado, é isso. Precisa de uma tribo inteira, até porque depois dessa criança, ela vai ser parte da tribo, né? Ela vai ser parte da sociedade. Então, por exemplo, eu lembro, uma vez estava no ponto de ônibus e vi o pai dando uma cerveja pro filhinho experimentar. Devia ter uns 2 anos, né? E eu fiquei olhando, e a mãe, tem gente olhando, né? E ele, e daí, o filho é meu, tal, né?
E eu olhei porque eu falei, nossa, é muito criança, né? Enfim, pra já apresentar o álcool e tal e tudo mais. E ele, não, o filho é meu. Mas aí eu penso, né? Realmente, o filho é dele. Só que daqui uns anos, esse filho já faz parte da sociedade que a gente vive, né? Se você, sei lá, começa a dar arma, lógico, tô extrapolando o exemplo, extrapolando demais, mas você entende? Daqui a um tempo, essa criança vai fazer parte da sociedade, né? E aí, como é que vai ser? Então, todo mundo teria que participar, né, disso. E, bom, não. Não, e aí puxando o assunto pro próximo, avançando no tema, a gente também pensou em falar um pouco de sobrecarga da mãe, né? E aí, assim, eu vi o vídeo da Djamila essa semana, vou até antecipar uma das minhas recomendações, porque eu tenho umas 5, né? Um vídeo da Djamila dessa semana que ela fala sobre lugar de fala, e ela fala assim que não tem problema a gente falar sobre vários assuntos, sabe? O importante é a gente saber em qual ponto a gente tá e como a gente pode contribuir, né? Eu, enquanto não mãe, né? Assim, como tenho pensado um pouco nisso, assim, sobre rede de apoio. E até por causa da Djamila também, que eu vi que ela tem uma amiga dela, que ela tem um filho de uns 6, 7 anos. E às vezes ela vai e fica com o menino pra mãe poder ficar totalmente livre, assim, sabe? Tipo, a mãe vai surfar e tudo. Eu falei, mano, que louco, assim, né? Aí eu ia perguntar pra Jé, assim, como que funciona essa rede de apoio, se você tem... O que você recomenda aí pros pais também, assim, de uma maneira geral, de tirar essa sobrecarga da mãe, que é... Nossa, deve ser exaustivo. E aí daí vem o zumbi, ou não? Daí vem o zumbi também. A questão da sobrecarga, até aqueles quadrinhos que a gente trocou, depois acho legal até indicar, né? Porque realmente, a questão da sociedade, a mulher foi feita para cuidar da casa e o homem não precisa se preocupar, né? Em linhas gerais. Então, às vezes, você pede... até vou dar um exemplo aqui de casa, enfim, avisei ele que eu falaria muito dele nesse podcast. O Juca, ele é super participativo com as coisas do Joaquim, super, super, super. Ele só não dá de mamar, né? Mas, assim, meio que a grande maioria... Ele faz, mas a grande maioria das coisas eu tenho que pedir, né? E a questão da sobrecarga é isso, né? Tudo você sempre tem que pedir. E eu sou mãe a mesma quantidade de tempo que ele é pai, né? Antes eu nunca tive contato com criança, nunca cuidei de uma criança. Ele, inclusive, tinha até mais contato do que eu, né? Mas sempre sobra para mãe. Sempre sobra para mulher no geral, né? As coisas de casa, mas para mãe, então, sobra muito mais. Então, assim, você tem que desde pensar a vitamina, tá acabando, tem que comprar. O que ele vai jantar hoje? Qual a variedade de fruta? Tem proteína descongelada? Como que tá a questão das fraldas? Oi. Desculpa, e ele participa nessas suas decisões, assim, de parto naturalizado... desculpa, qual que é o termo? Humanizado. Parto humanizado, da introdução da alimentação, tudo isso ele participa da decisão ou não? Então, na verdade, assim, o Ju, ele é bem tranquilo, né? Eu comecei a ir atrás e estudar e fui apresentando para ele, tá? Isso é uma coisa que, em alguns pontos, me incomoda um pouco, porque, tipo, tudo eu que tenho que ir atrás e apresentar, né? Não parte dele. Mas, quando eu apresento, ele geralmente vai... não vai atrás, né? Eu mando os textos para ele, ele lê, diz que lê, pelo menos, e tenta, assim, fazer e respeitar se ele entende que é uma coisa benéfica e tal. Então, quando eu decidi seguir por essa linha humanizada, eu queria muito parto domiciliar. Eu não pude por conta da questão do fígado, enfim. Mas ele era uma coisa que ele era contra, então a gente conversou, mas a gente seguiu a linha humanizada, ele amava o Paulo também. A questão da pediatria. Às vezes a gente tem algumas divergências, mas a gente segue porque é o que a gente entende que está melhor para ele, né? Alimentação, BLW... Às vezes, BLW o desmame guiado pelo bebê, né? É uma linha que
acredita na autonomia do bebê, a gente dá pedaços, ele escolher o que ele vai comer, ele experimentar, enfim. E algumas vezes dá trabalho, né? Faz sujeira. Algumas vezes o Juca não quer tanto fazer, né? Mas, em linhas gerais, a gente vai seguindo mais ou menos a mesma coisa. Geralmente parte de mim, mostro para ele e ele vai acatando, né? E não deixa de ser também, né, meio que essa questão da sobrecarga. Sempre tem que partir da mãe, da mulher, né? Geralmente, não vou generalizar, geralmente parte da mãe, da mulher. Então, tudo assim, todas essas questões, a gente vai sair, a gente vai viajar, até a gente comentou isso, né? Eu comentei com vocês. Eu tenho que pensar na necessaire, eu tenho que pensar na roupa do Joaquim, eu tenho que pensar nos remédios, eu tenho que pensar na comida. E ele é pai também, né? Se eu falo pra ele, pega a roupa, ele vai pegar. Mas não vai pensar se vai fazer frio, se vai fazer calor. Uma vez ele saiu com o Joaquim e ficou 3 horas fora. Voltou, um puta frio. O Joaquim voltou só de body. Eu falei, você não levou roupa? Ele falou, ele fez cocô e sujou a roupa. Eu falei, você não levou roupa? Ele falou, não, só tinha um body na mala. Eu falei, mas eu não pedi pra você olhar a mala? Ele falou, mas eu só peguei fralda. Entendeu? Então, assim, essas coisas que tudo fica pra mulher. Tudo fica pra mãe, né? E além de você já ter, por exemplo, no meu caso, né, que é o amamento, é um desgaste físico. Gente, chega a perder, não comentei isso, mas chega a perder 1.500 calorias por dia, tá? Amamentando. Uau. Então, assim, é um desgaste físico, dá uma fome, dá uma sede, sabe? Eu acordo 1000 vezes durante a madrugada. Como eu faço livre demanda, toda hora eu tô à disposição. Eu fico aqui com ele, enfim. E além disso, eu tenho que ter todas as preocupações, né? E isso é complicado. Eu tenho uma rede de apoio, o Juca é maravilhoso. Minha mãe e meu pai, gente, eles são, tirando essas divergências que a gente tem, se não fosse minha mãe, a gente estava ferrado. Entendeu? Ela faz e acontece. Ela resolveu, principalmente no começo, ela vinha pra cá todo dia. Eu não tenho faxineira, então ela me ajudava com tudo, com limpeza. Meu pai limpava a minha casa, ele vem aqui, ele lava a louça, eles vão no mercado. Que fofo. Eles fazem tudo, sabe? Se eu ligar e falar, preciso de ajuda, eles vêm. Isso não tem questão. A Naama é uma super rede minha, uma super participante da minha rede de apoio. Não, você aí. Porque assim... apoio psicológico, citada a 1h30 do podcast, finalmente. Porque não teve é seu valor reconhecido. só a questão assim, da pessoa... A Naama, nossa, a pessoa que faz melhor pra minha cabeça nesse momento é a Naama, né? Gente, 5 anos de psicologia serve pra alguma coisa. A gente conversa, às vezes... Alô, pai, tá servindo, pai, tá servindo. A maternidade é muito solitária, gente, é muito solitária. Então, às vezes, assim, tudo que você quer é conversar com alguém, você quer falar de uma subcelebridade, ou você quer saber o que a pessoa está fazendo para sair um pouco do meio bebê, né? Que eu já fico 24 horas vivendo isso, né? Então, assim, às vezes você só precisa disso, né? A galera fala, né, sair com adulto, conversar coisas de adulto, né? Sem falar de cocô, fralda, xixi. É difícil. A gente acaba conversando bastante sobre o Joaquim. Mas só, sabe, é um escape. Fora que é uma delícia conversar com a Naama, né? Mas é super... E o engraçado também às vezes você acha que algumas pessoas vão ser aquela pessoa que vai ficar do seu lado, que vai te apoiar e que estará sempre presente, e ela não é. E uma outra pessoa que você nem imaginava acaba se tornando fundamental na sua rede de apoio, né? Ou seja, a Naama... Não, a Naama eu já sabia. A Naama eu já sabia. Mas, por exemplo, aqui no prédio, eu moro há 8 anos aqui. Nos últimos 6 meses, 7 meses, eu fiz 4 amizades com outras mães e elas me ajudam muito mais do que outras pessoas que são minhas amigas há 15 anos. Que eu achava que estariam comigo e não estão, né? Enfim, mas a questão né, voltando, que era o tópico sobrecarga, é muito exaustivo, porque são essas coisas, às vezes, principalmente falando do Juca,
Às vezes eu falo pra ele, Juca, pega o copo que tá em cima da mesa. Ele pega o copo que tá em cima da mesa. Ele não consegue fazer um negócio que está do lado do copo, sabe? E tudo você tem que ficar ali coordenando. Aí você vira chata, né? E aí você fica cansada porque você reclama, porque você tem que prestar atenção, porque você é chato, porque você não dorme, porque você não come, porque tem dia que não dá pra escovar o dente, gente. Tem dia que eu escovo o dente 5 horas da tarde. Então, é cansativo. É muito cansativo. Hoje não sei se você já ouviu teve uma vez que teve um milkshake chamado Wanda, que é um podcast, né, já citado aqui, que a Marina tava falando que ela tava numa casa da praia com uma galera, e tinha uma menina que ficava assim, e não tinha ninguém pra arrumar. Ela, como mulher, acabou, né, lavando louça, essas coisas. A casa tava uma bagunça, e tinha uma menina que falava assim pra ela, você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Não ouvi. Aí ela uma vez falou assim, meu, você não tá vendo? Vê aí o que tá precisando fazer e faz, caralho. Exatamente. Tipo, bem grossa, assim, sabe? Não, mas Mas acho que deve ser um pouco isso. O Juca, assim, se eu não falo, tipo, agora, depois de muitas brigas, ele tá sendo mais proativo. Mas geralmente eu tenho que falar, né? Tenho que falar, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer. Ele faz quando eu falo, né? Mas a questão é, tipo, essa sobrecarga. Ele faz as coisas do Joaquim, né? Quando eu falo. As outras não. Mas essa questão de sempre você que tem que ser responsável. E quando eu virei mãe, isso aumentou muito mais. Entendeu? E é uma coisa que eu também não posso largar a mão. Né? Não posso, então não vou fazer, ninguém vai fazer e pronto. Não dá, né? Você nunca deixa, tipo, sei lá, a casa muito bagunçada? Deixo. Deixo. Gente, eu não tenho filho, eu deixo. Então. Não, assim, essa questão da casa, eu e o Juca, ao longo desses 8 anos de casamento, a gente já teve vários embates sobre isso. Mas agora, por exemplo, a minha prioridade é o Joaquim, né? Então, a gente também, nessa linha natural, enfim, nós pregamos criação com apego. Então, eu não deixo ele ficar chorando. Se ele chora, eu atendo ele na hora que ele chora, né? Mas tem mães que deixam mesmo? Gente, até nos grupos mesmo. Não por nada. Não digo porque é errado, sei lá. Mas eu digo porque deve ser desesperador, né? Mas não tem o estilo francês? Falam que o estilo francês é assim. Deixa chorar, eles falam a criança cansa de chorar e dorme, de cansaço. Olha que triste. O livro chama Filhos Franceses Não Fazem Birra, é uma coisa assim. Eu lembro que foi meio famoso uma época. Tem até consultora do sono que ensina a criança a dormir a noite inteira chorando. Só que, gente, quando a criança fica chorando e ninguém vai atender ela libera lá cortisol, libera um monte de coisa e, enfim, é super prejudicial, né? Fora que uma criança que ela é acolhida, ela cresce um adulto muito mais seguro, né? Enfim, aí também a gente pode falar sobre criação com apego em outro momento. Mas, por exemplo, eu tô aqui com o Joaquim, começo a lavar louça. Ele chora, eu paro de lavar louça e fico com ele, né? Nem que... Entendi. Semana passada, por exemplo, a minha pia não ficou sem louça por 5 minutos. Porque eu começava a lavar 2, 3 pratos, ele chorava. Só que aí já juntava a louça do almoço. Aí eu ia lavar mais 4 pratos, ele chorava. Aí juntava outra louça. E foi virando uma bola de neve, o Juca não estava aqui. E eu não consegui. Entendeu? Meu pai que teve que vir lavar minha louça. Sabe... vocês querem falar alguma coisa? Eu não tenho nada a acrescentar neste momento. Não, e sabe o que eu tava pensando, assim, que você falou agora dessa questão de você sempre priorizar ele, de como a gente vai colocando a mãe num lugar que é excludente, né? Porque alguns editais que eu prestei tinham umas questões assim, você tava lendo o edital e tinha mães podem amamentar durante a prova. Eu ficava tipo, quê? Sabe? Era meio fora de contexto, assim, mas eu sei que isso é fruto de uma reivindicação, muito provavelmente. Sim. Porque se são questões práticas que se você não tá atento, você exclui a mãe do rolê, né? Sim. Por exemplo, tipo, a gente ia gravar o podcast hoje e a Gé, não, eu vou dar uma de mamar e depois ele põe pra dormir. Aí eu pensando, tipo, mano, sabe, não pode dormir antes, assim, né? Porque eu quero que você se adeque à minha rotina, né? E aí, se bobear, tipo, a gente fala assim, não, então vamos gravar sem a Gé e a gente vai falar sobre maternidade mesmo, sabe? Mas tipo, você sabe que faz pouco tempo eu... Deixa a mãe pra lá. Desculpa. Mas isso acontece. Não, faz pouco tempo eu me inscrevi num curso de comunicação não violenta.
E era um curso gratuito, mas com uma coparticipação depois, que eles explicaram como funcionava. Mas basicamente tinha coparticipação em vários quesitos. Você precisava levar uma comida para que fosse repartida, para todo mundo comer e etc. E tinha também a presença de crianças, você podia levar brinquedos e coisas para brincar com crianças, e se você tivesse um filho que não tivesse um lugar melhor para estar naquele momento, você poderia levar seu filho, e as pessoas se revezavam durante o fim de semana para cuidar das crianças. Justamente para não excluir a presença de mães, porque muitas delas não estariam ali se não pudesse levar o filho, porque às vezes ela não tem ninguém com quem deixar a criança, ponto. E aí, é claro, não daria para que todo mundo levasse seu filho. Tinha, sei lá, 200 pessoas no curso, tinha 10 crianças, que já faziam um fuzuê danado. E foi muito engraçado porque o palestrante, que, bom, só do tópico do cara, né, comunicação não violenta, já dá pra perceber que o cara é diferente, assim, ele já tem uma pegada mais humanizada com o ser humano. Porque Cirandeiro. Então, mas você sabe que esse lance da humanização, eu vou até fazer um parênteses aqui uma digressão antes de avançar, porque a humanização, na verdade, é um pouco redundante. Quem é que não quer ser tratado como humano? Você quer ser tratado como foi isso bicho? que eu fiquei pensando. Não, todo mundo quer ser tratado Quando como ela humano. falou. Um médico humano, um amigo humano, um atendimento público humano. E esse daí era um curso humano, em que as pessoas são tratadas como ser humano. E aí, no início do dia, as crianças estavam mais de boa. Depois do almoço, elas pegavam fogo. E elas faziam um barulho grande, brincando, correndo. Tinha crianças de tamanhos diferentes. E aí, ele falava, gente, se você não está preparado para estar num curso assim, você começa a se incomodar muito com o ruído, porque a gente está acostumado a excluir também crianças desses ambientes e elas nem sabem se portar, por exemplo, diminuindo o volume da brincadeira para não atrapalhar os adultos, né? Mas o que a gente faz? A gente exclui a criança desse ambiente, que aí resolve o problema. E eu não vou ser hipócrita e dizer pra vocês que foi um dos cursos mais tranquilos da minha vida. Eu fui uma das pessoas que me incomodou. Eu fui uma das pessoas que se incomodou com o barulho, porque eu não estou acostumada a estar num ambiente de aprendizado com tanta distração e ruído e etc. Mas eu entendi o propósito daquilo e eu consegui. Foi um aprendizado. Opa, super, foi super válido pra mim. E eu não sou child free nem nada disso, entendeu? Só é realmente complicado você entender conceitos, ainda mais filosóficos assim, com essa distração, criança correndo, andando, elas ficavam livres no ambiente. Tinha um cantinho lá montado como uma brinquedoteca, mas é claro, o ambiente estava livre, elas queriam correr. Que é criança, né? Criança, sendo criança. E isso é uma questão também, assim, eu sinto que muitas coisas já não sou mais incluída por ter bebê, né? E também várias coisas, por exemplo, o cinema. Aí existe até um movimento que se chama Cinematerna, não sei se vocês já ouviram. Ouvi. 14h, durante a semana, vários shoppings, né, vários cinemas têm sessões para que as mães possam ir ao cinema com os bebês. Só que é um filme para mãe, né? Por isso que eles falam bebês até 18 meses. É filme de adulto, enfim, para a mãe voltar para a sociedade, pode amamentar, mas é uma sessão realmente que tem choro, que tem grito, que tem troca de fralda. A luz não é tão baixa, não é? A luz é mais baixa, o ar é um pouquinho mais fraco. E outro dia eu fui com os meus pais e eles ficaram super incomodados, né? Só que eu falei, mas gente... Abstrai. Né, eu não fiquei incomodada porque, né, o Joaquim era um que estava tocando terror, inclusive. Mas, senão a gente fica de fora mesmo, né? E por um lado eu entendo, mas por outro é bem triste, né? As pessoas não pensam muito, né? Criança e velho fica à margem. Exatamente. E mulher, né? Porque assim... E a mãe, né? Exatamente. Desde o segundo podcast que a Júlia participou, ela falou da Rede Feminista de Juristas, eu me envolvi, estou participando de algumas coisas também. Tem um movimento que é sobre o direito da mulher de andar pela cidade, né?
Hoje eu tive que andar 2 quarteirões e fiquei de dia e fiquei bem assustada, assim, sabe? Tipo, aí eu pensei, cara, a gente não consegue andar tranquilamente, né? A gente vai sendo excluída dos espaços públicos por diversos motivos, né? E a mãe acho que sofre mais ainda, né, com isso, porque a gente vê, eu já vejo no Facebook reclamações do tipo, não dê de mamar. O que custa você ir pro banheiro pra dar de mamar? Custa? Você vai comer seu lanche no banheiro? Por que meu filho tem que comer no banheiro? Você come com a cara Não, coberta? exatamente. Por que você vai cobrir a cara do bebê? Exato. E tipo, ai, que saco, criança que fica chorando no avião. Mano, você tá no avião, a criança tá chorando, tipo, Gente, você tem que lidar com Eu aquilo, super né? entendo as crianças que choram no avião. Eu choraria se eu pudesse. Mas sabe uma coisa? Uma vez eu Desculpa. Cortei Não, pode falar. Isso, por exemplo, uma vez, voltando da lua de mel, a gente pegou um voo de 14 horas e teve uma criança na poltrona da nossa frente que ela chorou por 13 horas e meia, né? Nossa. E na época, enfim, 8 anos atrás... Você era child free. Não, mas eu pensava assim, pô, né, essa menina não fica quieta, essa mãe não faz nada. Gente, o que a mãe vai fazer, né? Aí, quando eu fiquei grávida, que eu comecei a entender mais coisas, eu fui tomar uma vacina, quando eu tava grávida, num postinho de saúde, e tinha um menino que gritava enlouquecido, coitado. Por quê? Tava com medo. E ele não sabe falar, né? E a mãe tava num desespero, porque todo mundo tava julgando a mãe, né? E eu comecei a pensar, vai chegar uma hora que o Joaquim vai fazer uma birra em algum lugar. E antes eu falava assim, nossa, quando meu filho fizer uma birra, eu vou largar ele lá e sair andando. Meu filho não vai fazer isso. Meu filho vai sim fazer isso, né? E eu não vou conseguir controlar ele. O máximo que eu vou conseguir fazer é tentar acolhê-lo, né? E a gente só passa a ver essas coisas, só passa a entender depois que a gente vira pai e mãe, né? Então, por exemplo, num avião, se eu for viajar com ele, eu não quero nem ver como que vai ser, porque ele vai chorar, ele vai acordar, né? Ele vai gritar, ele vai ficar num lugar... Ô, Gé, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você se incomoda com isso ou você abstrai? Você fala, não, faz parte e tal, ou você fica incomodada quando ele tá chorando, por exemplo, em um lugar que talvez ele pudesse Não, um restaurante, depende. sabe? É que o Joaquim ele é bem tranquilo, né? Eu ainda não passei por nenhuma situação assim muito em restaurante, na rua, tal. Mas às vezes, quando ele fica chorando muito sem parar em casa, eu fico preocupada porque eu não sei o que fazer e às vezes eu tô cansada e não sei resolver, né? Mas assim, pensando nos outros, não passei por situação, mas eu acho que eu não vou ficar pensando muito nos outros, na verdade. Eu vou estar mais preocupada o que meu filho quer me mostrar. Se ele tá tão incomodado assim, se ele tá chorando e gritando e esperneando, é porque alguma coisa tá incomodando ele e ele não consegue falar, né? Então, Nossa. a minha preocupação vai ser, o que tá incomodando ele tanto a ponto dele estar com esse comportamento? Eu não pensava assim antes, eu só passei a pensar assim agora, né? Porque, não sei se eu... Aliás, Aliás, eu estava até pensando, quando eu engravidar, eu quero fazer uma lista de tudo o que eu penso antes de ter Vai filho, mudar sabe? tudo. Pra ver Faz se uma vai cápsula, permanecer. Exatamente. Nossa, da hora. Não a cápsula, né? Não, faz a cápsula, sabe a cápsula do tempo, sabe? Você escreve... A nossa cápsula hoje em dia é o Facebook, né? Que você coloca, ele te lembra daqui um ano o post. Meu, e... Mas vamos ver. Vocês viram, não sei se vocês viram aquela sequência de fotos que era assim, a criança chorando e o pai falando por que a criança tava chorando. Não, também não. Que tinha assim, a criança chorando desesperadamente e a legenda era: eu falei pra ele que ele tava tomando sopa. Já vi. Que ele queria sentar na mesa, na ponta da mesa, mas a mesa era redonda, né? É tipo umas questões. E eu já tive, meus sobrinhos, eu convivo bastante com eles, eu já tive situações que eles choram por coisas assim que não tem como controlar, sabe? Assim, tipo. Então eu super entendo, assim, quando tem um bebê chorando muito. Inclusive, uma vez eu tava na praia com o Paulo, a gente tava lá de boa, assim, e aí começou a chover, a gente tava numa barraquinha, e aí chegou uma mãe, ela era muito brava com os filhos, ela tinha 3 meninos. E aí a gente se abrigou todos juntos na barraquinha, na chuva, só que a água, sabe quando tá muito gelada a gota? E o menino começou a chorar. Ela, para de chorar, tá muito gelado. E eu e o Paulo, nossa, mas tá gelado, tipo, tá gelado mesmo, sabe? Tipo, eu choraria se eu pudesse, assim. Porque, não tem, né? A criança tá tomando chuva, não tinha pra onde correr. A chuva tava de lado, assim, sabe? Ela só sabe chorar.
ou, né, enfim, ou Deixa chorar, não sabe, deixa viver. não sabe se expressar ainda direito, né? Tá num grau de irritação tal que o que ela consegue fazer é chorar, né? Mesmo quando já é uma criança um pouquinho maiorzinha. Então, não sei, gente. Mas isso a gente também só depois que vira pai e mãe. Claro, tem uns pais e mães que não são assim, né? Mas como a gente tá nessa linha mais amorzinho, né? A gente é assim. Então... Gente, então vamos lá. Avançando no nosso último tema, antes da gente ter um momento me tonteou. Também tá acontecendo essa semana, aconteceu na sexta-feira, dia 2, e vai continuar amanhã. A gente tá gravando no dia 5 de agosto, vai continuar amanhã no dia 6 de agosto de 2018. Audiência pública sobre descriminalização do aborto. E aí, também pedir pra vocês, se vocês quiserem comentar brevemente, sim ou não e por quê, né? Acho que é legal a gente se posicionar sobre um assunto tão polêmico assim. Sim, vou começar então, né? Descriminalização sim, porque as pessoas têm direito a fazer as escolhas. Se você não é a favor, não faça. Só que não criminalize, não bote na cadeia, não condene à morte uma pessoa que queira fazer. Simplesmente assim. Não, eu. Jé? Pode ir, Jé. Sim, né? Principalmente depois que eu virei mãe. É muito difícil criar um filho, ainda mais um filho que você é obrigada a ter. Não sei se vai ser uma frase meio pesada, mas enfim, além da questão de o corpo é seu, você faz o que quer, né? E, na verdade, gente, é aquilo que todo mundo sabe. O aborto, ele vai continuar existindo, né? Ele vai continuar sendo feito, né? Sendo crime ou não sendo crime. Ele vai ser feito. Só que só vai morrer quem é pobre e não paga um médico caríssimo e não vai numa clínica clandestina mais cara e faz e tudo bem. As pobres vão continuar morrendo. Exato. Entendeu? Então, sim. Sim, eu também sou super a favor da descriminalização, depois da legalização, né? Eu acho até absurdo, acho infantil, um argumento infantil quando as pessoas falam, ai, mas se liberar todo mundo vai fazer. Gente, como se não fosse algo traumático, como se não fosse, sabe, como se fosse uma coisa simples, né? Tipo, ai, então agora eu posso abortar, vou fazer. Vou fazer uma a cada dando... semana. Vou ficar dando sem camisinha, qualquer coisa eu aborto. Quem já tomou pílula do dia seguinte, sabe? O horror. E assim, pílula do dia seguinte não é nada, né? Mas sabe o quanto você fica descontrolado, seus hormônios, quanto que é ruim, que é pesado. Imagina ficar fazendo aborto, né? Então, eu acho um absurdo. A gente não tem dados aqui no Brasil, né, de quantas pessoas foram ou são presas anualmente por conta do decorrente do aborto. Mas o fato de ser criminalizado já afasta, né? A pessoa já fica com medo, já sabe que é um crime, como é que eu vou... Puta, tô na dúvida, tô grávida, o que eu posso fazer? Você já fica... Você já nem... Enfim, né? Você podia ter um approach melhor com outras pessoas e vocês não têm, né? E então, sim, a descriminalização. E mais aquilo, o que a Jéssica falou, as pessoas vão continuar fazendo, e se você é contra, não faça, né? Eu, particularmente, eu tive uma amiga que queria fazer, e eu conversei com ela, eu falei, olha, você tem certeza? Ela é minha amiga, né? Eu falei, você tem certeza, tal, não tem outra opção, né? Eu não... E no final ela acabou fazendo, mas não é porque a pessoa quer fazer que você vai falar, toda amiga que engravida, eu vou ficar perguntando, aborta aí, né? Não, isso não faz sentido. Eu acho que o principal argumento aqui é a mulher que passa por um aborto, que precisa passar por isso, porque não é algo desejado, ela não pode ser presa, assim, não faz sentido nenhum. E acompanhando a audiência pública, uma das coisas... É muito legal a audiência pública, super recomendo, assim, que peguem uns vídeos ou dois pra assistir, um contra e um a favor, pra você ver os tipos, os argumentos, os níveis. Os médicos falando, né? Eu nunca tinha visto médico falar, eu vi feministas e juristas só. Os médicos homens, brancos, falam assim, eu tenho conhecimento de como fazer isso, existe a tecnologia, e eu não posso falar pra mulher porque é proibido por lei.
Então eu empurro ela pra ilegalidade. Ela queria fazer um procedimento que é super tranquilo e por questões que são, sei lá, menores no meu ponto de vista, no dos médicos também, a gente acaba impedido de praticar um ato, né? E aí eu falei, cara, realmente, né? O cara sabe como vai fazer, é uma coisa que ele conseguiria solucionar, apresentar uma solução rápida, e também não faz sentido. E também trouxeram estatísticas de que quando você descriminaliza o aborto, você aproxima a mulher da rede pública e ela consegue fazer um planejamento familiar, né? Talvez não nessa situação, mas nas próximas situações. Então, assim, eu sou totalmente a favor da descriminalização. E essa é a verdadeira pergunta, né? Outras perguntas são retóricas. E aí também recomendo o vídeo da Débora Diniz, que eu vou colocar aqui. E assim, o tema do aborto é super, super complicado, porque as pessoas que estão se posicionando a favor são muito perseguidas na internet, assim, de maneiras, sabe, surreais, que a gente não consegue imaginar, tem que ter um cuidado absurdo pra falar sobre isso. E a Débora Diniz falou lindamente na sexta-feira e tá sofrendo perseguição na faculdade, robôs virtuais e tudo, e recomendo também o vídeo dela, vou deixar o link na postagem. E acho que sobre aborto é isso, né, gente? E então agora a gente vai pro momento Me Tonteou, que a gente dá recomendações de coisas que a gente ouviu relacionadas ao tema ou não. E alguém quer começar? Posso ser eu? Vai. Posso eu? Pode. Posso fazer um alto jabá? Pode. Claro! Não, eu tenho várias coisinhas para indicar. O meu Instagram do Joaquim, né? O meu Instagram do Joaquim. Eu posto bastante o BLW, gente, a introdução alimentar, e ele fantasiado, é bem bonitinho. Eu amo. Na verdade, as fantasias eu dei uma parada, mas pretendo voltar. @JuqueJé, né? Juque é o meu marido e Jé sou eu. Enfim, até de repente a gente pode fazer um outro programa sobre exposições nas redes sociais. Outra coisa que eu já comentei, né, os grupos, eu acho que os grupos são importantíssimos. Matrice, GVA, Grupo Virtual de Amamentação. Tem um que chama TETOF, que é sobre assuntos, é um braço do Matrice, é sobre assuntos não relacionados à amamentação. Aí tem Cesárea Não Obrigada, tem vários grupos, todos no Facebook. Se você não tem rede de apoio, é demais, é super acolhedor, dá pra fazer muitas amizades nesses grupos. Tem grupo de BL, tem grupo do que for, mas eu acho que esses, principalmente de amamentação, é uma coisa muito importante. E uma série do Netflix, que é tipo meio assim, não é, ai meu Deus, que série incrível, mas é uma série legalzinha que chama Turma do Peito, que mostra um pouco dessas questões, dessas dificuldades, da loucura que é ter um bebezinho. Legal. P. Bom, falando sobre cuidado, né? Que quem cria um filho, ou melhor, como que é mesmo, gente, a frase? Que para criar um filho precisa de uma tribo. Tem uma série e um documentário na Netflix que chama O Começo da Vida, que é bem legal. Eu achei muito interessante, muito instrutivo. E nada a ver com o tema. Ontem eu me deparei com 4 sites rapidinhos para ajudar a gente a lidar com emoções. Eu que fico o dia inteiro na frente do computador, de modo geral, recorri a ele ontem para experimentar. Então, um é para lidar com ansiedade, que ele chama desacelera.com.br. Então ele tem um exercíciozinho de mindfulness, alguma coisa rápida para te ajudar ali a se acalmar num momento de ansiedade. Tem o de insônia, chama durmazen.com.br, que eu não experimentei ainda, mas é a mesma pegada. O de raiva chama Não Esquenta e o de procrastinação chama Fui Lá e Fiz. E eu achei interessante, assim, eu achei que é um... .com.br, tipo isso? Isso, eu vou até confirmar aqui, mas eu acho que é tudo .com.br. E... Massa. Não, é o Weebly. É o Weebly que fala? Então é fui lá e fiz.weebly,
bly.com. W-E-E. BLY. Peraí, que eu vou achar um negócio melhor aqui. Não, depois Bom, você manda então. eu vou mandar o post da onde eu É peguei isso a ideia. mesmo, fui lá e fiz. Fui lá e Gostei. fiz. E aí todos eles seguem a mesma linha. Ah, não, mas... bom, sei lá. Aqui tá... No post que eu peguei tá .com também. Vou marcar vocês. Tá bom. Tá bom? Naama, Juliana. Então tá, gente, eu vou indicar um livro. Nada novo, tá, gente? Tudo antigo, mas clássico que é bom. Clássico é o que pega. O primeiro é o Complexo de Portnoy, do Philip Roth. E eu indico porque, bom, é um livro sensacional, mas conta a história da relação dele também com a mãe judia, né? Que tem todo o estereótipo da mãe judia, a mãe toda protetora, tal, e é bem interessante. Além do livro ser muito bom, as outras histórias serem muito boas também. E eu queria indicar uma coisa muito antiga, mas é muito bom, e que é o seriado The Office. Ah, você já me indicou. Tô um pouco de vergonha de indicar, porque é um tipo de seriado do estilo que eu amo, que é estilo documentário. E eu já tinha assistido em inglês, que é sensacional. E agora eu assisti o americano. E, gente, é de chorar de rir, assim, é maravilhoso. É o tipo de comédia que eu adoro. Vale a pena, aqueles 20 minutinhos, sabe, que a gente tem. Tipo, tô pronta pra sair, mas tá muito cedo, tenho 20 minutos. Um seriado ótimo pra assistir. E é isso. Só isso? Só. Indiquei 2 coisas, poxa, não tá bom não? Eu confesso que eu tinha uma lista também, mas eu me segurei. Vou falar 2 então também. Sobre o tema, tem um livro que chama Mulheres que Correm com Lobos, que eu tô lendo e tá sendo super lendo? interessante. Você tá Oi? lendo, Lu? Você tá lendo? Tô lendo. Tô no primeiro capítulo, mas tem um podcast sobre o livro e eu sou louca do podcast. E o podcast é genial, eu amei, chama Talvez Seja Isso. E no podcast já tô no 9º capítulo, que é muito mais fácil ouvir do que ler. E tem um capítulo em particular que eu queria indicar, que ele chama Patinho Feio. É um podcast de 1h30, tá no YouTube, no Spotify, no iTunes. E eles falam da relação da mãe com o filho. E fala muito da é escrito por uma psicóloga. Então tem uma questão de sagrado feminino, de seguir sua intuição, mas tem uma psicóloga que traz um embasamento prático e teórico sobre o assunto e fala muito e assim, pra mim foi genial, que ele fala como que a nossa relação da nossa mãe, assim, tem até tudo a ver com o que a P falou de brigar com a mãe, com a Já falou. Eu, assim, pra mim foi muito esclarecedor, eu recomendo forte. Também deixarei o link na postagem. E eu também queria recomendar o programa do David Letterman no Netflix. Não sei, alguém já tá vendo? Nunca vi. Não. Será que Nossa, foi o Obama? Isso. Eu amo, assim, porque ele é genial. Ele deve ter uns 60 anos, não sei, por aí. E é muito bonito, assim, o jeito que ele entrevista as pessoas, porque que nem o Jay-Z vai. E eles falam sobre a questão da palavra com N, que brancos não podem falar, né? E ele fala assim, de coração aberto, assim, ele fala, mas me explica, eu quero entender o porquê que eu não posso, sabe, falar essa palavra. E você percebe que é alguém que tá, tipo, lidando com novos tempos, assim. Aí teve uma roteirista também, mulher, que foi, e ele falou assim, em algum momento da minha carreira eu percebi que eu nunca tive uma roteirista mulher. E aí agora a gente tá abrindo mais espaço pra isso, assim. Então é muito bonito, assim, de ver ele conversando com outras gerações. E, ele entrevistou o Obama, o Jay-Z. A entrevista do Jay-Z é incrível. Entrevista a Malala, então... Um cara que tá aberto, super, né? super recomendo. E não é porque ele é de outra geração que ele se fechou e tá feliz com isso. Ele tá aberto pra conhecer o novo e entender, né? Isso que é legal. Isso. E ele acha vários links da vida dele com as pessoas, assim, até um pouco, expõe um pouco, o Jay-Z fala um pouco da traição, assim, né, de uma maneira bem indireta, mas pô, eu gostei bastante, assim, quero até ver de novo. E é isso, né, gente? Mais alguma coisa? Eu tenho mais uma indicação, posso?
Pode. Uhum. Nessa questão de grupos também, tem muito grupo de gestante, rodas de gestante em São Paulo, eu não conheço em outros lugares, né? E grupo de pós-parto, todos gratuitos, que ajudam muito. Eu frequentei muito roda de gestante, pós-parto não fui, mas, enfim, tem Casa Moara, Casa Curumim, Parto Sem Medo, Casa da Vila, tem vários, Comadre, no Tatuapé. Se colocar no Google, acha. Eu acho que é muito importante para as mulheres gestantes e recém-paridas. Legal, e acho que vale ressaltar assim que a Amanda e a Jéssica adoram falar sobre o assunto. Se tiver alguém que quiser entrar em contato com elas, elas vão adorar, né, gente? Opa! Sim! Amanda, então, da consultoria de parto, de tudo, assim. Eu Adoro, preciso adoro. fazer um curso de doula. Eu falei que eu queria fazer porque eu acho, porque eu Pedro. gosto do assunto. Não sei se eu vou doular um dia, mas eu acabo fazendo de maneira informal. E agora a minha comadre, né, a minha grande amiga que nos introduzimos juntas no assunto, tá grávida de novo. E ela me fez um convite super bonito. Ela falou, olha, eu vou ter uma doula, claro, oficial, mas como no primeiro parto eu tive pródromos, ela ficou com dores muito tempo antes de engatar o trabalho de parto, eu queria ter uma doula amiga para me dar apoio e eu queria que você aceitasse. E aí ela me convidou, eu fiquei Sério? eu fiquei super honrada. E aí me deu mais vontade ainda de fazer o curso logo, porque eu me sinto... Peraí, Eu gostaria de estar preparada para isso. mas ela vai ter uma doula oficial e vai ter você Então, também? porque a doula oficial, ela vai lá para a hora do parto, certo? E algumas horas antes. Só que no parto do Marcelo, ela ficou 5 dias em pródromos. Se a doula fosse para lá, ficar com ela desde o primeiro momento que ela sentiu dor, a doula, quando chegasse no momento do parto, não ia ter energia para ficar com ela. Porque a doula tem vida também, né? Não pode ficar com ela 5 dias seguidos. Mas eu sou amiga dela e sou vizinha, então eu posso ir lá, passar umas horas com ela, dar uma força, fazer uma massagem, ajudar. Não, mas eu quero saber, na hora do parto você vai estar lá? Não, mesmo porque vai ser hospitalar, né? E não pode entrar tanta gente assim, né? No parto. Doula pode. Mas que dependendo bonito do isso. hospital. Então, a gente entrou junto no assunto, eu acabei compartilhando muito com ela desse mundo, e eu continuei, né, ela tá indo pro segundo filhote, e eu tô me sentindo super honrada aí, nesse papel de amidoula. Eu Arrasou. acho, Fê, é sua cara. No Gama tem curso. Preciso Gama, fazer. inclusive, é um lugar ótimo. Vou fazer. Faz sim. Gente, então é isso. Vamos finalizando, meia-noite de um domingo. Vamos dar tchau todo mundo junto. Tchau! Tchau. Tchau, tchau. Um beijo, obrigada. Obrigada, meninas.